Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, versos de 21 a 34. O que vem a ser o reino de Deus? O texto diz assim: Jesus, lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Primeiramente, vamos considerar aqui o que vem a ser um reino. É uma forma de governo, em que quem governa a todos é uma pessoa somente, que tem o poder absoluto e vitalício. No mundo em que vivemos, esse poder vitalício ocorre através do quê? Da hereditariedade, porque as pessoas morrem, não são eternas. Na antiguidade, essa forma de governo era a que predominava no mundo, sendo que, com o passar do tempo, muitas transformações aconteceram na humanidade, marcando a história, e outras formas de governo foram sendo estabelecidas. Atualmente, a monarquia ainda existe em algumas nações e são muito respeitadas, inclusive, pelas sociedades, porém elas existem com características mais de tradição do que de governo propriamente dito. Vamos refletir agora sobre os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus, que está muito longe de ser comparado ao reino de homens naturais. Voltemos um pouco às mensagens de João Batista, que pregava ali no Rio Jordão antes de Jesus iniciar seu ministério. O que ele anunciava? Ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. As boas novas são o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o reino de Deus, que João anunciava, está diretamente relacionado com o ministério de Jesus. E isso é mostrado claramente nas parábolas em que Jesus faz comparações do reino de Deus com coisas aqui da terra, coisas comuns com as quais as pessoas estavam acostumadas. Jesus procurou anunciar sobre a vinda do reino de Deus em várias ocasiões para os discípulos, para as multidões e também aos fariseus e mestres da lei. Por exemplo, Lucas registrou que certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O evangelista João, também citando o diálogo de Jesus com o mestre judeu Nicodemos, menciona uma explicação de Jesus de que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne
mas o que nasce do Espírito é Espírito. Outra passagem bastante conhecida pelos cristãos é a que Mateus registrou também ali no capítulo 6, verso 33. É muito conhecida, né? Jesus disse ali: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ali Jesus mostrando o quanto o reino de Deus supera e garante qualquer necessidade básica que temos neste mundo. E tantas outras menções sobre o reino de Deus podem ser encontradas na Bíblia. Mas só com essas referências já podemos perceber que o reino de Deus não é como os reinos do mundo. Minimamente podemos afirmar que ele não é visível, ele é espiritual, ou seja, transcende as coisas naturais. É um reino de justiça, de provisão, que está entre nós e não distante de nós. E por aí vai. É muito importante procurarmos conhecer o reino de Deus e principalmente fazer por onde fazer parte desse reino. Jesus trouxe o reino de Deus para nós, seres humanos. Então, vamos agora às parábolas de Jesus, contidas no texto lido. Lembrando que já vivemos em tempos depois, né, da missão de Jesus, quando Jesus veio, né, aqui na Terra, o Espírito ele já atua aqui na Terra, esclarece as nossas mentes, né, quando damos lugar a Ele, e, portanto, nós podemos compreender com clareza o que Jesus explicava para aqueles discípulos. Primeiro, a candeia. Objeto que era colocado em locais para quê? Para iluminar os ambientes. Portanto, as pessoas sempre colocavam em locais apropriados. Mas daí Jesus traz um porquê dessa comparação em relação ao reino, porque ele diz assim: porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. E acrescenta: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Que característica do reino de Deus Jesus está mostrando aqui? Bem, o reino de Deus é luz. Está dizendo que o reino de Deus é luz, traz revelação. Não tem como ocultar absolutamente nada no reino de Deus. Nesse reino, a verdade está exposta. Portanto, quem vive na mentira ou na falsidade não pode fazer parte do reino de Deus. Os súditos desse reino emanam luz, a luz que vem do próprio Deus. Então, se o reino de Deus está entre nós, precisamos reconhecer que a luz está entre nós. E nada que está oculto ficará oculto, mas será revelado. E ele ainda acrescentou que com a medida com que medirem, vocês serão medidos. Receberemos ou perderemos, dependendo de nossas ações. Ele fala em medida, né? Então, para fazer parte do reino de Deus, há certamente uma avaliação. Medida tem a ver com avaliação. E ela é feita com base nas ações de cada pessoa. Existe, então, uma seleção para fazer parte desse reino. Jesus veio para nos ensinar tudo o que é necessário para que possamos ser bem avaliados e entrar nesse reino. Reino de justiça. Quanto Jesus pagou para podermos entrar nesse reino, não é mesmo? Pagou com humilhação e pagou com a própria vida. Mas vamos adiante. Parábola da semente. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra e o trabalho para que essa semente germina, cresça e produza os grãos está intrínseco justamente na própria terra, se ela for boa, né? Então, vai seguir o quê? As leis da criação de Deus. Ou seja, não mais depende do homem, né? O homem pode estar dormindo, pode estar acordado, a terra está lá trabalhando. Né? Ele vai trabalhar novamente na hora de colher. Né? Quando já tiver o fruto ali, a terra já produziu o grão, aí sim o homem vai lá e vai colher e vai se beneficiar daqueles frutos, daqueles grãos. E o homem, na verdade, ele nem sabe como que esse processo acontece ali, se bem que, hoje em dia, né, a ciência já descobriu, né, como que funciona a germinação, e
com isso, ela comprova, simplesmente comprova que tudo acontece sem a ação do homem. Então, é algo realmente que Deus criou, já criou dessa forma, Ele já criou as leis, né? Todo aquele mecanismo já está sendo, já acontece desde a criação, né? Desde lá da criação, isso já acontece, a terra produz por ela mesma. Mas a reflexão também que eu faço nessa comparação é a seguinte: Deus, o autor da criação, Ele é o soberano nesse reino. O homem é súdito do reino e tem também tarefas para fazer, mas a parte maior, né, que dá sustentação a tudo, é o soberano que fez, né, e que faz. Na verdade, tudo vem dele, do soberano. A capacidade, né, que o homem tem ali de semear vem dele. A capacidade que o solo tem de produzir o grão vem dele. Esse reino não é um reino qualquer, mas é o reino, aquele que vai durar para sempre, que nunca será destruído. Quem não pertencer a esse reino, na verdade, estará perdido. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela pode nos ensinar muitas coisas que precisamos aprender do reino de Deus. E essa é uma das reflexões que creio podemos fazer dessa parábola, e é coisa muito séria. Por fim, nessa ocasião ali, Jesus contou a parábola do grão de mostarda, para também trazer outra comparação com o reino de Deus. O grão de mostarda é a menor semente que se planta na terra. Porém, depois que nasce, ela cresce tanto ao ponto de se tornar abrigo para as aves do céu, com ramos grandes e fortes, fazendo muita sombra também. Que bênção, né? Essa árvore. Então, o reino de Deus é assim? Olha só, começou com João Batista pregando-lhe no Jordão. Daí veio Jesus pregando nas aldeias, curando, transformando vidas, né, fazendo discípulos, humilhando-se até a morte de cruz. E daí ele ressuscitou. Então, o que aconteceu? O reino de Deus começou a crescer, crescer, crescer exponencialmente, com mais e mais súditos, expandindo-se, e agora, né, está quase para conquistar os confins da terra pelo Evangelho de Jesus Cristo. E quando isso acontecer, o reino será estabelecido eternamente, e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que veio primeiro lá de forma humilde para morrer, mas ele ressuscitou e ele virá novamente, mas na segunda vinda ele virá de forma exultante, poderoso, tremendo, para governar eternamente com justiça e com amor. Quantas e quantas reflexões podemos fazer acerca do reino de Deus através das parábolas de Jesus e de muitas outras referências que a Bíblia nos traz. Como é bom estudar esse tema, né, que faz aumentar mais e mais a nossa esperança viva do futuro glorioso prometido por Deus para todo aquele que crer nas palavras de Jesus e aceitá-lo como seu rei e obedecê-lo. E eu pergunto, você já faz parte do reino de Deus? Se não, saiba que ainda há tempo. A semente está sendo plantada. Receba-a no seu coração com alegria e deixe que o Espírito de Deus, o Criador, o Soberano, a faça germinar, crescer e frutificar na sua vida. Se é isso que você deseja, eu sugiro fortemente que você fale com Deus agora mesmo, no seu secreto, e fique atento à voz do Pai. Conforme Jesus disse, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus é fiel. Que Deus te abençoe grandemente. Se essa mensagem fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, que você também deixe aí a sua curtida no vídeo para que também ela possa chegar a mais e mais pessoas através da rede. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.